Por favor, Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, nos ilumina. Pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo. Pai, que essa iluminação não venha apenas clarear a nossa mente, mas que venha transformar a nossa mente, para que possamos viver uma vida diferente, para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, Pai. Abra o nosso coração, os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Eu gosto desse texto porque ele é muito usado quando a gente vai tratar a respeito de honra, do que é honra, quando uma pessoa é honrada. Eu não quero entrar em definições do conceito nem dos significados exatos da palavra, mas eu só quero fazer uma provocação inicial contigo para ver se você concorda comigo ou não. Jesus, na verdade, não é concordar comigo, para ver se você concorda com Jesus ou não. Jesus, no versículo ali, quase no finalzinho da leitura que eu fiz, Jesus ele chega ao ponto de dizer o seguinte: não há profeta sem honra senão na sua casa, perto dos seus parentes, próximo à sua família. Melhorando, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha só: nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. Nenhum profeta tem honra na sua própria pátria. E quando Jesus ele fala isso, ele também está remetendo a nossa memória lá para o Antigo Testamento, como tantos e tantos profetas também não tiveram honra diante dos seus. Moisés ele teve que conviver com dúvidas de seus próprios parentes. Jeremias, por exemplo, ele também teve que conviver com dúvidas e com desonra dos próprios amigos próximos. Então, pessoas que eram considerados profetas desde o Antigo Testamento conviviam com essa questão da honra. E é interessante, meus irmãos, que isso tem total relação com um livro que eu li, ou uma citação que eu li, agora eu não lembro, que dizia o seguinte, que a proximidade, a intimidade é o maior causador de desonra. Olha só que interessante, olha só que forte isso. A frase que eu li era mais ou menos, não é exatamente isso, mas a ideia é essa. A intimidade é a maior causadora de desonra. Quanto mais intimidade você dá a uma pessoa, parece que menos honra você tem, menos honra você recebe. Vale isso para a nossa reflexão. Quando você lê livros sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sempre tem algum capítulo relacionado a isso, sobre a questão de intimidade, até quando você pode dar intimidade, até onde você pode se dar a conhecer para não perder o respeito e não perder a honra. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus Cristo, ele estava sendo desonrado. O próprio Jesus, ele estava sendo desacreditado. E por que ele estava sendo desonrado? Porque as pessoas achavam que já o conhecia. Achavam que já eram íntimos. Achavam que já sabiam o que tinham que saber a respeito dele. Vamos para o texto. E eu acredito que a partir da leitura vai ser uma pregação diferente da que eu costumo fazer. Eu vou passar pelos versículos e a gente vai tratando quais são as grandes lições que os versículos nos oferecem. Olha só, vamos iniciar pelo versículo 1. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E Jesus ele vai para Nazaré, a sua terra, a terra onde ele foi criado. Vocês se lembram que Jesus ele nasce em Belém, da Judéia, só que a sua criação e a sua juventude foi toda em Nazaré. Tá? Por isso que Jesus ele é conhecido como Galileu, porque Nazaré era uma cidade da Galileia. E nesse momento aqui, Jesus ele já está andando com os seus discípulos. Jesus ele já tinha feito milagres. O nome de Jesus já estava
tendo fama, né, na circunvizinhança. As pessoas já ouviram falar de Jesus. Só que Jesus agora ele está na tua terra, ele volta para Nazaré. E em Nazaré ele vai num sábado para uma sinagoga. Que era o costume de todo judeu. Jesus era judeu e ele foi para uma sinagoga e começou a ensinar a palavra e a ler a palavra. Versículo 2 diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Olha só agora que ponto interessante. E muitos as pessoas ouvindo Jesus, se admiravam dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só, o versículo 2 é muito interessante, porque ele vai nos apresentar a curiosidade das pessoas que estão ouvindo Jesus. E essa curiosidade, ela é fruto de uma surpresa. As pessoas estão surpreendidas. E mais do que isso, as pessoas estão impressionadas com aquele homem que está falando. Jesus está ensinando num sábado na sinagoga, as pessoas estão ouvindo e estão impressionadas. As pessoas estão maravilhadas, as pessoas estão surpresas, as pessoas estão curiosas. E estão tão impressionadas com Jesus que elas estão perguntando: olha, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta? Como acontecem essas coisas pelas suas mãos? Eles querem saber, olha, o que está acontecendo com esse homem? Que palavras são essas que ele manifesta? Que graça é essa que sai da tua boca? Pessoas impressionadas ao ouvir Jesus falar. Só que aqui eu já deixo a nossa primeira lição. É um perigo quando, ao ouvirmos Jesus, nós ficamos ali no nível de ficar impressionado. Quando Jesus está falando, a gente não pode ficar satisfeito em ficar impressionado com ele. Jesus ele não veio para nos impressionar, gente. Jesus ele não veio para nos deixar curiosos. Jesus ele não veio a este mundo para nos deixar surpresos. Jesus ele não veio falar para que todo mundo ficasse: nossa, uau, que cara maravilhoso, da onde vem esse poder? Não é esse o objetivo de Cristo. Há muitas pessoas impressionadas com Jesus, às vezes com a sua sabedoria, mas que não servem a Cristo. E tratam Cristo como um grande mestre, como um grande homem do passado, como um grande filósofo que ensinou coisas a respeito do amor e da justiça. Impressionadas. Só que não é esse o objetivo da encarnação de Cristo. Não é esse o objetivo da expiação, da ressurreição de Cristo. A obra de Cristo, a sua pessoa, não é para nos deixar impressionados. Porque se ficarmos apenas nesse nível de maravilha, de curiosidade, corremos o risco de cairmos para um nível da desconfiança, do descrédito. Jesus ele não quer pessoas impressionadas com ele. Jesus quer pessoas íntimas, pessoas sedentas por ele. É isso que Jesus quer. Pessoas que se aproximam dele com fé, com arrependimento, pessoas que se lançam a ele. É isso que Jesus quer. Se ficarmos apenas nesse nível de sermos impressionados com Jesus, caímos, né? Temos a tendência muito grande de irmos para o nível da desconfiança e do descrédito. Por quê? Porque ficar impressionado com algo sempre vai, às vezes, nos acomodar. Sempre vai, às vezes, nos fazer perder a graça, o desinteresse por algo. E o nível perigoso que a gente se aproxima é o da desconfiança, o do descrédito, o da incredulidade, que foi o que aconteceu com esses homens. Ao ouvir Jesus falar, eles começam a fazer as suas perguntas. Que sabedoria é esta? Como que acontece isso? Da onde vem este poder? Só que olha o versículo 3. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Olha só o que aconteceu. Toda aquela curiosidade, pessoas muito impressionadas com Jesus, caíram no buraco da incredulidade. E por que caíram no buraco da incredulidade? Porque já tinham um conhecimento de Jesus e achavam que aquele conhecimento de Jesus era o conhecimento pleno. Deixa eu simplificar para você. Vamos reportar agora para a nossa realidade. Nós podemos cair no erro de deixar de acreditar que Jesus faz milagres, de que Jesus é poderoso, se mantermos os nossos olhos apenas no conhecimento que a gente tem hoje de Jesus
e se acharmos que o conhecimento que a gente tem hoje de Jesus já é o suficiente para dizermos que o conhecemos plenamente. Essas pessoas aqui, elas estão dizendo, olha só, que poder é esse? Mas esse daí não é o filho de José? Ou seja, eles já tinham um conhecimento de Jesus, e era esse próprio conhecimento que eles tinham de Jesus, que não era um conhecimento errado. O conhecimento deles estavam certos. Ele era o carpinteiro, ele era o filho de José, ele era o filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas, de Simão. Era um conhecimento verdadeiro, só que eles ficaram tão apegados àquilo que eles já sabiam, que ficaram impedidos de conhecerem mais e melhor a Jesus. Eu quero convidar a você, minha irmã e meu irmão, a não deixar que aquilo que você sabe de Jesus hoje venha te impedir de buscar conhecê-lo mais. Eu peço do fundo do meu coração para que você olhe para a tua intimidade com Jesus e não venha se acomodar com esse nível de intimidade. Busque mais. Esteja mais próximo. Como está o teu relacionamento com Cristo? Como está a tua intimidade com Deus? Se você tem buscado a presença dEle? Podemos cair nessa grande cilada, que é acharmos que o conhecimento que a gente tem de Jesus hoje basta, é suficiente para mantermos a nossa fé com um tanque cheio. Não é. Se nós estacionarmos na nossa intimidade e no nosso conhecimento, nós iremos descambar para o lado da incredulidade. Precisamos sempre conhecer. É o que diz lá em Oséias. Conhecer e prosseguir em conhecer. Esse conhecimento de Cristo, essa busca incessante, perseverante, insistente, essa busca que não tem fim, ela deve ser real nas nossas vidas, minha irmã e meu irmão. Dê lugar ao Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para habitar no teu coração. Se você tem algum dom, você tem que pensar, cara, será que é porque a igreja não está funcionando no templo, lá no nosso templo, é que eu não posso colocar os meus dons para funcionar? Tem pessoas que têm dons de língua, por exemplo, e talvez está há quase 4 meses sem falar em línguas. Por quê? Será que há algo diferente no templo da igreja? Não, gente. Se fala em língua, fala nos momentos da tua oração. Clama a Deus. Se há dom de cura, de profecia, utiliza isso hoje, agora. Busca sempre o Espírito Santo. Aumente sempre essa intimidade com Deus, porque se estacionarmos na nossa busca, cairemos para o nível da incredulidade. Pior coisa que pode acontecer na minha vida e na tua vida é achar que a unção que temos é suficiente. Não é. De pensar que o conhecimento que a gente tem a respeito de Jesus basta. Não basta, minha irmã e meu irmão. Conhecer e prosseguir, é continuar. Busca Jesus com todas as tuas forças e não deixe que o conhecimento que você tem hoje dele te impeça de crescer no conhecimento que ele tem para te revelar cada dia mais. Deixa eu ler contigo versículo 4, que aí, versículo 4 já foi a minha introdução. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele está falando, olha só, essa intimidade é o maior motivo da desonra. Pessoas, quando você acaba dando muita liberdade, acaba a pessoa achando que você é um igual. Você está me entendendo? O motivo da desonra que Jesus aponta aqui é a intimidade. E olha só como isso é grave para as nossas vidas e para o nosso relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo? Comenta aí se a palavra tem falado contigo, deixe registrado. Olha só como isso é impressionante. Podemos acabar desonrando a Cristo por acharmos que já somos muito íntimos dele. Não, já sou íntimo. Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu irmão mais velho. Pô, Deus é o meu pai, meu paizinho, meu abapai. E nessa intimidade tão grande, podemos, aí eu repito o que eu falei nisso, podemos correr o risco de desonrarmos a Deus. E desonramos a Jesus, desonramos ao Pai, desonramos ao Espírito Santo, quando achamos que já sabemos tudo sobre eles. Busca sempre conhecer a Cristo. Busque sempre aumentar a tua fé e a tua unção na presença do Espírito Santo. O versículo 5 diz assim, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha o que diz o versículo 5, e não podia fazer ali obras maravilhosas, e não podia fazer ali milagres. Cara, isso é muito sério, minha irmã e meu irmão, porque o
que Marcos está dizendo aqui não era que Jesus não queria. Não está falando sobre o querer de Jesus. Não, e Jesus, ele não queria fazer ali. Não, o texto ele é muito detalhado. Ele vai no ponto assim, olha, e não podia fazer. Como assim? O soberano, o todo-poderoso, aquele que acalma o mar, aquele que dá vista aos cegos, aquele que faz coxa andar, como assim não podia fazer ali? Será que o poder de Cristo era limitado em Nazaré? Não. O problema não estava no poder de Jesus, mas na fé daqueles homens. Às vezes a nossa falta de fé é o que impede muitos milagres acontecerem. A nossa falta de fé, a nossa falta de confiança nele, a gente achar que não, a vida que a gente tem com Deus está suficiente assim, isso impede milagres acontecerem, bênçãos fluírem no nosso meio. Jesus está dizendo, olha, ele não podia fazer, eu não posso fazer. Por quê? Porque não há fé aqui. Se Jesus ele faz milagres sem a necessidade de fé, Jesus ele está agindo como se fosse um mago, um mágico pagão. Ou então um grande artista que faz milagres para impressionar pessoas. E agora eu repito o que eu disse no início. Jesus ele não veio para impressionar pessoas. Ele veio salvar pessoas. Ele veio perdoar pessoas. Você está compreendendo isso? É por isso que é necessária a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha, sem fé, muitos milagres deixam de acontecer. Eu convido você a colocar a tua fé para funcionar. Coloque a tua fé em ação. Gente, meus irmãos, eu li é uma frase de um livro que eu já tinha lido, eu acho que no ano passado ou no ano retrasado, nessa semana eu li de novo. E uma frase que estava grifada era mais ou menos assim: se o nosso estilo de vida como crente não escandaliza as outras pessoas, há algo de errado. Se a nossa fé não causa estranheza nas outras pessoas, há algo de errado. O que o autor estava dizendo? Ele diz assim, olha, no momento que você tem Jesus na tua vida, você já é alguém estranho. Por quê? Porque você tem fé, cara. A tua fé é algo já que a mente natural, a mente daquele que não conhece a Deus, daquele que não tem o Espírito de Deus, já se escandaliza. Só por termos fé, nós já somos estranhos. E se a gente não causa estranheza, se as pessoas olham pra gente e veem assim, não, ele é um cara normal, há algo de estranho, de errado. Vamos ser um pouco mais loucos. Eu convido você a gente ser um pouco mais, não é ser descuidado, precipitado, não estou falando disso, não planejar as coisas, não, mas a gente precisa agir um pouquinho com mais fé, tá bom? E escandalizar mais as pessoas com a nossa fé. Amém? Meus irmãos, eu termino aqui a pregação. Versículo 6 diz assim: e Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus ele sai de Nazaré escandalizado, maravilhado. Por quê? Esse maravilhado não é porque Jesus ele gostou, cara, que maravilha. Não, é que Jesus ele ficou chocado. Eu estou chocado com a incredulidade desse lugar. E era exatamente o lugar onde Jesus ele foi criado e onde havia mais pessoas íntimas dele. Não vamos deixar a intimidade que temos hoje com Jesus fazer com que a gente se acomode, fazer com que a gente impeça as bênçãos e os milagres de Jesus acontecerem. Vocês compreenderam a palavra? Deus tocou no teu coração? Fique com essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra. Se você ainda não serve a Jesus e ouvindo essa palavra, o Espírito Santo tocou no teu coração, saiba que o toque do Espírito não é para te impressionar. As palavras que foram ditas aqui não é para você ficar chocado, maravilhado, não. É para que você venha se arrepender e entregar a tua vida a Jesus. E se você, nessa noite, ouvindo essa palavra, ou talvez você aqui, com essa mensagem já gravada no canal do YouTube ou aqui no Facebook, se o Espírito Santo de Deus te tocou, entregue a tua vida a Cristo. Peça perdão a Ele e fala: Deus, a minha vida agora é tua. Eu reconheço Cristo, teu Filho, como Salvador e Senhor da minha vida. E entregue todos os seus dias a Ele.